Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes do nosso canal. Começaremos agora um novo ciclo de aulas dedicado ao estudo da vegetação brasileira, especialmente. Falaremos um pouquinho da vegetação de uma forma geral, mas a maior parte das nossas aulas se dedicará ao estudo da vegetação brasileira. Nessas aulas, nós trabalharemos o conceito de vegetação realmente, né, de biomas e vegetações do Brasil e do mundo. Não trabalharemos agora o conceito de domínios morfoclimáticos, né? Deixaremos para falar sobre domínio morfoclimático em outras aulas mais à frente, porque é uma outra forma de divisão desse conteúdo. Na verdade, domínios morfoclimáticos eles envolvem outros elementos além da vegetação, como solo, relevo, clima, tá? Então, vamos dar início às nossas aulas aí. Iniciaremos com o conceito de bioma. Bioma nada mais é do que uma associação de espécies dominantes em uma dada condição geográfica vigente. Condição geográfica vigente nada mais é do que as condições do clima, do relevo, solo, e condições hidrográficas daquele momento que está sendo analisada e estudada a vegetação ou o bioma. Quando estudamos a vegetação, é interessante nós ressaltarmos a importância de outros fatores naturais que influenciam na vegetação. Na verdade, eu até gosto de explicar para os alunos que é o seguinte: a vegetação como parte do meio ambiente, a gente estuda ela separadamente para facilitar de forma didática, mas a natureza ela deve ser analisada como um todo, observando tanto a vegetação, como o clima, como o relevo, como as condições de solo, como a hidrografia, num todo. Por quê? Há uma interação entre todos esses elementos naturais que são importantíssimos para que se desenvolva, por exemplo, um bioma, se desenvolva aquele ecossistema ou aquele geossistema, até envolvendo um conceito mais amplo, né? Então, é importantíssima a relação da fauna, da flora, do solo, do relevo, para a determinação e a análise do meio ambiente como um todo. Para fim didático, nós separamos. E aí, por exemplo, agora nós estamos focando nos biomas, né, e na vegetação, para a gente identificar, para a gente melhorar a compreensão. Tá? Então, os biomas mundiais aqui são regiões homogêneas, onde interagem vários fatores de ordem física, química, sociais e bióticas, como nós acabamos de falar agora, tá? Aqui no slide determinado isso. De ordem física são o clima, por exemplo, o relevo, né? Temperatura, vento, umidade, radiação solar, tudo isso influencia. De ordem química, as substâncias que são imprescindíveis para a sobrevivência dos seres vivos. Tá? De forma geral, temperatura e umidade, precipitação, esses dois elementos, né, quando se trata oferta de água e temperatura no ambiente, são os elementos que mais influenciam o gradiente e a biodiversidade em um bioma. Tá? A gente pode traçar de uma forma geral a seguinte condição: quanto mais calor, quanto maior a temperatura, né? Quanto maior a radiação solar, quanto maior a umidade, maior vai ser o porte do bioma, da floresta, dos vegetais e a sua biodiversidade. Então, quanto maior a temperatura, maior a umidade, maior vai ser o porte e a biodiversidade daquele grupo vegetal, no caso, as florestas. Então, onde nós encontramos florestas heterogêneas, florestas equatoriais, nas áreas com maior temperatura e maior umidade. O oposto né, influencia diretamente no gradiente do vegetal. Então, nós vamos ter, por exemplo, ambientes com um clima muito frio e pouca umidade, a tundra, que é um tipo de vegetação bem rasteira, né, menor até às vezes do que uma gramínea. São líquens e musgos que ocupam a superfície do solo e só aparecem na época em que
não há cobertura por neve, ou seja, só vai ocorrer na primavera e no verão. Outono e inverno, geralmente o solo fica recoberto de neve nas áreas polares e subpolares, e então nós não encontramos, nem conseguimos visualizar a tundra. Esse gráfico ratifica o que eu acabei de dizer agora, né? É um gráfico que já apareceu diversas vezes em provas do Enem e de outros concursos. Às vezes ele altera, né, aqui alguns dados de temperatura e precipitação, mas a interpretação é a mesma. Então, nós temos aqui, por exemplo, a floresta tropical, né? Nós temos a interseção de maior precipitação com a maior temperatura, tá aqui, ó, entre 20 e 30 graus de média, né? E o contrário, como eu falei anteriormente, a tundra, menor temperatura com menor precipitação, tá? Começando com alguns biomas específicos, né? E vamos, como tem uma ligação direta entre vegetação e zonas climáticas, começaremos com as altas latitudes, né? Lembrando que o hemisfério norte tem mais terras emersas, mais terras continentais do que o hemisfério sul. Então, as zonas polares e subpolares do hemisfério norte geralmente têm mais áreas para serem estudadas da vegetação. Então, a tundra ela é muito comum nas regiões polares e subpolares, como está demarcada nessa imagem aqui ao lado, tá? A tundra ela é uma vegetação formada de líquens e musgos, tá? Como eu falei, ela só é uma vegetação de plantas herbáceas e só aparece na primavera e no verão. Tá? É importante ressaltar que os alunos, não sei se é por conta do nome, confundem tundra com taiga. Taiga vai ser a outra vegetação que nós vamos trabalhar, né, que é uma vegetação formada por árvores coníferas. Então, não confunda tundra com taiga. Taiga é uma floresta boreal, com árvores. E a tundra é a vegetação rasteira. Fica ligado nisso. Agora temos a imagem aqui da tundra, né, para que vocês tenham uma ideia de como é visualmente como ela é, tá? E agora, na sequência, a taiga, também conhecida como floresta boreal. Floresta boreal, para quem não sabe, só existe no hemisfério norte. Por isso esse nome, boreal. Boreal é ao norte, austral é ao sul. Então, é um tipo de vegetação de árvores determinadas como coníferas, devido ao seu formato, né, da copa em formato de cone, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. São folhas aciculifoliadas, folhas em forma de agulha. É a vegetação de folhas perenes, elas estão sempre verdes, né? Apesar de ter as folhas aciculifoliadas, são folhas perenes. Mesmo no inverno, essa árvore, esse tipo de árvore, esses pinheiros, mantém as suas folhas. Tá? Essa condição de conífera em forma de cone facilita para não acumular neve na copa das suas árvores. Nessa imagem agora nós observamos como fica essa conífera, né, no inverno, coberta por neve. No Brasil e na América do Sul nós temos coníferas, não exatamente como essa espécie de pinheiro. Nós temos outro pinheiro que é a araucária. Não se parece muito com essa espécie da floresta boreal. Por isso que nós dizemos que floresta boreal e a taiga ela só existe no hemisfério norte. Predomina no Canadá, os países do norte da Europa, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, na Rússia. É uma árvore que é muito explorada para a produção de papel, por isso que o Canadá se destaca muito na produção de papel de boa qualidade. É uma árvore de madeira mole, fácil de ser trabalhada, uma fibra longa e clara, ou seja, é boa para fazer papel, para a produção de celulose. A faixa latitudinal é em torno de 45 graus norte, acima de 45 graus norte, até os 60, 66 graus norte, né? Lembrando que o círculo polar começa no 66, então a tundra ela ocorre muito nas regiões polares. E a taiga e a floresta boreal ela ocorre entre a faixa subpolar e
temperado. Não exatamente na faixa temperado ali, né? Que é aquela faixa entre o trópico de Capricórnio, ou trópico de Câncer, desculpa, que a gente só interessa o norte. Então, trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico. Toda essa faixa é a faixa temperada. A taiga ela vai ocorrer bem próximo da linha do Círculo Polar, próximo desse paralelo 66. Então, em torno dos 50 ao 66, né, nessa faixa do paralelo, nós encontramos a taiga ou floresta boreal. Baixando mais as latitudes, nós chegamos à faixa temperada, onde nós encontraremos um bioma também muito importante, que são os campos temperados. Esses campos temperados têm a formação de gramíneas. Na Europa, eles são chamados de pradarias, nos Estados Unidos também, no Canadá, e na América do Sul nós temos os pampas, né, que no Brasil são os pampas gaúchos, que ocorrem no Rio Grande do Sul, e no Uruguai e na Argentina são os pampas uruguaios e pampas paraguaios. Alguns autores colocam a estepe também como, né, como sendo parte desse grupo de bioma aí, de campos temperados. Eu, particularmente, prefiro seguir a linha dos autores que diferencia. Por quê? Porque os campos temperados têm um volume de precipitação um pouco mais elevado. As estepes geralmente ocorrem em áreas onde o clima é do subúmido para o semiárido. Por exemplo, o sul do Brasil, onde ocorrem os pampas gaúchos, e também, quando nós já no Uruguai e na Argentina, os pampas é uma região que recebe um índice pluviométrico bastante alto. É uma das regiões, inclusive, que mais chove, por exemplo, no Brasil. Então, as pradarias, os pampas, são áreas de regiões de campos, extensos campos de áreas aplainadas, de gramíneas e com um bom índice pluviométrico. Já as estepes, não. Observe essa imagem ao lado de uma pradaria, né, com seus campos verdes e aplainados. Aqui nós temos agora as estepes, que são muito comuns na Eurásia, né? Então, nós encontramos na Rússia, é comum também encontrar no Marrocos, que já não é, que é na região do continente africano. Então, os estepes já têm uma outra condição, né? A vegetação ela já não recobre toda a superfície do solo. A estepe na Rússia ela já tem também essa questão de uma vegetação um pouco mais densa, né, de gramíneas, mas mesmo assim com um clima um pouco mais seco. Então, a diferença da estepe para a pradaria, de fato, é o índice pluviométrico, a umidade. Ocorre quase na mesma faixa. Encontra-se, chamar atenção para isso também, no continente africano, na faixa tropical, como eu falei de Marrocos, algumas estepes também, tá? Como nós podemos ver no mapa que eu vou mostrar agora para vocês. Esse mapa ao lado, ele contém aqui as regiões de estepes. Então, nós temos aqui, como eu falei, a questão da Eurásia, ó, uma mancha de estepe, manchas aqui de estepes, né? E aqui também no continente africano, algumas manchas de estepes. Na Europa, a gente já tem que ter cuidado que esse mapa aqui ele não é só de estepe, ele é de pradarias e estepes. Aqui, mais no continente asiático, é mais fácil identificarmos as estepes. Já no sul da Europa, aqui, nós encontramos também algumas estepes, mas apesar de não estar bem definido aqui, na região da Ucrânia, por exemplo, nós já encontramos extensas pradarias. A Ucrânia que tem solos extremamente férteis, e essas pradarias já foram muito impactadas pelo desenvolvimento de agricultura e de pecuária. Aqui no Brasil, por exemplo, as pradarias elas já foram bastante impactadas pela pecuária. A região dos Pampas Gaúchos é famosa por desenvolvimento da bovinocultura e outras criações na área da pecuária. Não é à toa que os gaúchos, os uruguaios, os argentinos são famosos pelo churrasco, né? Na faixa temperada, na região do sul da Europa, ali do sul da França, principalmente sul de Portugal, sul da Itália, na região da Grécia, nós encontraremos o clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo vai gerar um bioma muito específico dentro dessa área temperada, que são
os garrigues e os maquis, e o chaparral. Aqui, na América do Sul, encontra-se também esse tipo de vegetação na faixa litorânea do Chile, que tem o clima também chamado de Mediterrâneo, por ter as características daquele clima da Europa. Então, nós encontramos também essa vegetação esclerófila, né, que ela tem esse nome por conter as folhas rígidas, né, que quebram, são uma coriácea, né, uma folha mais rígida e menos flexível, com a presença de alguns cactos também. São os chaparraus, maquis e garrigues. É uma região que a agricultura desenvolvida é para vinhedos, produção de uvas para vinhos de boa qualidade. É uma região também que desenvolve a agricultura para a produção do azeite de oliva, né? Produção das oliveiras. Chegamos à faixa tropical, a faixa que envolve principalmente o território brasileiro, que nós vamos estudar bastante. Dentro da faixa tropical, nós encontramos as florestas tropicais úmidas, né? No caso do Brasil, nós temos a floresta amazônica, nós temos a Mata Atlântica. No caso da África, nós temos a floresta do Congo. Existem florestas tropicais também no sul, sudeste asiático, né? Naquela região da Indonésia. E nós trataremos essa vegetação com mais detalhes, porque nós falaremos da floresta amazônica detalhadamente e da Mata Atlântica. É uma região, como eu falei já lá no início das nossas aulas, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Nessa condição, né, geográfica, desenvolve-se árvores de grande porte, florestas, né, de grande porte, com um dossel extremamente fechado e com uma grande biodiversidade, onde se encontra a maior produção de biomassa no planeta e a maior biodiversidade do planeta são as faixas das florestas tropicais úmidas. Outro grupo de biomas, de grupo de vegetação muito importante na região tropical são as savanas, espalhadas pelo mundo também. Aqui no Brasil, nós temos a savana representada pelo cerrado. O cerrado é conhecido como a savana brasileira. Outros biomas nós encontramos na faixa tropical. Nós vamos estudar algum desses biomas aqui no território brasileiro. Não fazem parte dos grandes biomas mundiais, dos grupos mais importantes, que ocupam as maiores áreas, mas nós temos, por exemplo, a caatinga, que é 100% brasileira, que também encontra-se na faixa tropical. As savanas, elas são um tipo de vegetação com semiaberto, né? Árvores espaçadas, com a presença de arbustos e algumas gramíneas. Né? São arbustos e árvores resistentes ao fogo, como acontece no Cerrado brasileiro, e apresenta características de vegetação xeromórfica. O que é uma vegetação xeromórfica ou de xerófila? É vegetação que se adapta à escassez de água. Então, são árvores de baixo porte, com galhos retorcidos, às vezes as folhas substituídas por espinhos, é onde encontramos alguns cactos. Isso é característica da xeromórfica. Tá? Então, a região da savana, as savanas africanas, por exemplo, elas são predominantemente abrangidas por climas semiáridos. Aqui no Brasil, o Cerrado tem uma característica diferente, porque nosso clima é subtropical. Isso não quer dizer que na savana você não tenha áreas com uma vegetação um pouco mais densa, né, com mais umidade, ocorre também, mas predomínio de clima semiárido. E isso vai dar as características xeromórficas, né, com raízes mais profundas, como eu já falei, galhos retorcidos, a cortiça, que é a casca do vegetal espessa, né, folhas também, às vezes, coriáceas, né, e esclerófilas, com capacidade com folhas mais rígidas, né, com pouca flexibilidade. As precipitações nas áreas de clima semiárido, só relembrando, elas vão variar de 300 em climas semiáridos. Tá? No slide eu estou botando de uma forma geral na savana. De clima semiárido, varia de 300 a 750, 800 milímetros ao ano de precipitação. Climas subúmidos, como é o caso do Cerrado brasileiro, variam de 800 a 1.600 a 1.500 milímetros anuais. Então, você pode encontrar savana nessa faixa de umidade que está especificada aqui no nosso slide, de 300 a 1.600 milímetros, né, com latitudes na faixa tropical, ou seja,
entre 10 graus, 5 graus de latitude e 23 graus, que é a linha dos nossos trópicos, né? Tanto o trópico de Capricórnio como o trópico de Câncer ao norte. Nessa faixa de baixa latitude, chegamos a um território nacional, e a partir desse momento, nós entraremos no estudo da vegetação brasileira. Isso vai ficar para a nossa próxima videoaula, gente. Vou dar pausa aqui, nós continuaremos na próxima aula, na parte 2 do estudo da vegetação brasileira. Espero que tenha sido esclarecedora essa introdução na área de vegetação, e na próxima aula continuaremos, né, aprofundando aí sim agora e na parte mais importante, que são os biomas e as vegetações do Brasil. Até a próxima, galera. Um abraço do professor Aldo para vocês.